querida, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para te revelar dois princípios bíblicos que são viradas de chave para você que deseja cura interior, paz, plenitude, para que você queira ser leve, ser livre de todas as amarras que te prende, que nos prende a uma escravidão dos pensamentos disfuncionais. Eu quero ler apenas 2 versículos. Essa passagem bíblica está no livro 2 de Crônicas, capítulo 7, os versículos são 14 e 15. Aqui Deus responde a Salomão. Salomão, um grande rei próspero que agradou muito a Deus, porque ele não pediu a Deus riquezas, não pediu nada, ele pediu sabedoria. Ele não teve interesse, ele teve interesse de coração de liderar um povo, de cuidar de um povo com a excelência de Deus, aquele povo que Deus colocou para ele cuidar. E isso agradou a Deus, é a interesse de coração. E nós vamos falar sobre isso aqui. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque o povo de Deus sofre. Porque o povo sofre? Porque falta conhecimento. A Bíblia nos afirma que se conhecermos a verdade vos libertará. E é nessa verdade que eu vivo e assim eu tenho muitos testemunhos para contar, mas hoje eu quero focar aqui nesses 2 princípios. Porque muitas vezes, querida, nós estamos muito sobrecarregadas, queremos fazer tudo perfeito, queremos dar conta de tudo, são muitas informações, a internet, as mídias sociais roubam nosso tempo e isso faz uma bagunça no nosso interior, um caos, um verdadeiro caos. Mas eu tô aqui hoje para te revelar esses princípios para que você possa alcançar cura interior. Aqui nesse canal, se você gosta desse assunto, se você pretende isso, almeja cura interior, você se inscreve, já vai dando o seu joinha, deixa um comentário aqui para fortalecer o canal, porque precisamos da sua ajuda. O robozinho precisa entender que esse vídeo fez sentido e faz sentido para você. Vamos ler para começarmos? Segundo livro de Crônica, capítulo 7, versículos 14 e 15. 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Querida, a primeira coisa que nós temos que observar aqui, no 14. E se significa condicional, uma condição. Acontece isso caso a outra condição se estabeleça, né? Depende. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos. Olha que tremendo. Gente, se humilhar, eu quero falar, se humilhar não é você se diminuir, se sentir vazia, se sentir péssima, não é isso. Se humilhar aqui, o que Deus quer, a primeira virada de chave é se humilhar. O que é se humilhar para Deus aqui no contexto da Bíblia? Aqui na forma literal da Bíblia. Se humilhar é reconhecer o Criador, é reconhecer que nós somos limitadas, que não conseguimos sozinhas e que Deus é um Deus que está à disposição para nos abençoar. Se humilhar é reconhecer a soberania de Deus, é tirar o governo, o teu governo sobre si e colocar sobre o governo de Deus, colocar a tua vida sobre o governo de Deus. E não tem nada melhor do que isso, ter um Deus poderoso, um Deus que tudo vê, um Deus que faz com que não sejamos pegas desprevenidas, que nos revela para vivermos uma vida abençoada. Então, se humilhar é se esvaziar de você mesmo e deixar Deus assumir o controle da sua vida. E tenha certeza que essa é uma grande decisão. Então, isso é uma condição, se humilhar. E qual é a outra condição, Daniel? Orar
Orar é uma condição também, orar, conversar com Deus, isso é tremendo, porque quando você se coloca a conversar com Deus, Deus, ele fala com você, e fala mesmo. E como é que você vai ser amigo de Deus, amiga de Deus, se você não puxa assunto, não conversa, não pega uma Bíblia e não ora? A Bíblia, você pode orar lendo a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia, é uma forma de oração. Quando você está lendo a Bíblia e conversando com Deus, ó Senhor, do que eu tenho que me humilhar? Em que eu tenho que me humilhar? Ah, Senhor, que caminho é esse que eu tenho que me converter? Aí Deus começa a conversar com você aqui dentro mesmo. Isso é uma forma de oração. Examinando as Escrituras, estudando, assimilando as Escrituras, é uma forma de oração, tá bom? E aqui no 15 ele fala: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Por quê? Porque Salomão, ele super agradou a Deus e ouviu a oração, né? Agradou a Deus, Deus ouviu a oração e falou para ele, com a condição de sarar, de abençoar, continuar deixando que ele reinasse com toda aquela soberania, com todas aquelas riquezas, com todo o sucesso, aquele reinado de Salomão bem sucedido. Mas Deus colocou as condições: se humilhar, ok, e se converter, é se arrepender. Se arrepender é um sentimento pesado de culpa, eu fiz algo tão errado. Não, o se arrepender aqui é uma mudança de rota, é metanoia, é uma transformação, é uma questão de decisão. Se arrepender, se converter dos maus caminhos. Que maus caminhos, Dénia? Você só pode descobrir os maus caminhos das mentiras, das idolatrias, do erro, do orgulho, da soberba. Todos esses maus caminhos, você conhece o caminho certo quando você começa a conhecer a Deus, aqui, na Bíblia. Você precisa meditar nas Escrituras. E aqui nesse canal nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ler a Bíblia, estudar com a sua forma literal. Se inscreve aí para a gente começar aqui a nossa jornada, tá bom? Então, se humilhar não é se sentir vazia, não é você se diminuir, não é nada disso. Deus quer te curar, quer sarar, mas você precisa reconhecê-lo como Criador. Ele é o teu Criador, é Ele que sabe o melhor para você. Então, aceite isso, aceite para você não sofrer, E o se arrepender e se converter dos maus caminhos, mudança de rota, se converta dos seus maus caminhos, ande no caminho da luz, que é Jesus, ande no caminho da palavra, comece a ler a palavra, aqui comigo você vai começar. Então hoje, o que você aprendeu aqui? Aprendeu que se você se humilhar, agrada a Deus. Olha aqui a resposta de Deus, Deus prometeu, Deus fez isso tudo para Salomão, Deus deu repouso, deu todas as riquezas, e Salomão, a gratidão também é outra chave. A gratidão de Salomão fez Deus ouvir a oração e responder. Mas Deus, Ele quer que ele continue no caminho. Se ele sair desse caminho e ser soberbo, orgulhoso, viver nos maus caminhos, não se arrepender dos seus pecados, não vai ter terra curada, terra sarada. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se você tem um papel e uma canetinha aí, você escreva: Senhor, eu preciso me arrepender sobre isso. Senhor Deus, me perdoe, eu preciso me esvaziar e reconhecer que Tu és Deus nessa área da minha vida. Escreva. A escrita pedagógica tem muitos benefícios. Você vai pegar essa palavra, vai fazer com que ela faça sentido para você. Que é o que? Aplicando na sua vida pessoal, na sua vida que você precisa, na sua vida mesmo. E aí vai abrir novos caminhos neurais, o que a ciência chama de neuroplasticidade, que o nosso cérebro é elástico, a reprogramação da mente, isso tudo a ciência descobriu apenas o que Deus, Jesus, já ensinou na Bíblia o tempo todo. Deus está permitindo que a ciência, os cientistas, descubram como é que Deus trabalha. E isso é muito bom. Então, esses caminhos neurais, essas novas sinapses, quando você escreve, você está ordenando o teu cérebro a
se esvaziar de você mesma, colocar, você professa, você lê isso em voz alta, que isso é muito importante. E aí vai diminuir o cortisol, a noradrenalina, esses hormônios do estresse que oxidam essa toxina que é o estresse, o cortisol na nossa vida. Quando você faz esse exercício de escrever e coloca a palavra. Por que, Deus, eu estou escrevendo isso? Porque o Senhor diz aqui que vai sarar a minha terra, vai me curar. Você escreva isso. Eu me arrependo, eu me humilho perante Deus, reconheço a soberania de Deus, eu me arrependo dos meus maus caminhos, porque este Deus poderoso, o Jeová, Jesus Cristo, vai me ajudar e vai me curar a minha terra, sarar o meu coração em nome de Jesus. Eu espero que tenha feito sentido para você. Você gostou desse vídeo? Comenta aí para me dar aquela força, aquela motivação também. E o que você quer que eu fale aqui, você também pode comentar aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!